Se você fizer 3 vezes da mesma forma, do mesmo jeito, existe uma maneira mais fácil de fazer aquilo. Sem dúvida. Para mim é 3 vezes. Se você digita 1, 2, 3 no Excel, espera aí. Deve ter uma função. E se não existe essa função, bota 1 crie. e puxa para baixo. 2, 3. Ele 2, faz. 3. Exato. Você economizou 3 cliques para 2 cliques. Exatamente. E vai melhorando. E vai melhorando a partir daí. Não existe, Pedro. Não existe. Eu já fiz 3 vezes da mesma forma, da mesma maneira. Não existe outra maneira de fazer isso. Oportunidade. Fala aí, arquiteto, Júlio na área. E começamos mais um AEC Tech, aquele podcast sobre arquitetura, engenharia e construção. E hoje nós estamos aqui com o Pedrão. E o Pedrão vai se apresentar e falar bastante sobre infraestrutura, tecnologia e BIM. Bola tá com você, Pedrão. Beleza. Olá, todo mundo. Como vocês estão? Bom, meu nome é Pedro, mais conhecido aí no mundo como Pedro Soete. A gente tem trabalhado aí com infraestrutura há muito tempo, e BIM também, obviamente, né? Então a gente tem feito aí um trabalho longo de implementação da ideia, né, da concepção do BIM para a infraestrutura, que veio depois, né, todo mundo sabe, veio depois do BIM para edificações, dentro de a utilização dentro de edifícios e tudo mais. E o BIM para a infraestrutura, eu posso dizer que ele estava um pouquinho atrás, né, nessa implementação, nesse conhecimento, na sua distribuição dentro das empresas, mas que hoje ele já está mais atingindo um pouquinho mais o nível do mainstream, né? Eu gosto mais de deixar todo mundo no mesmo mundo, porque a gente vive no mesmo mundo. E o meu background nesse sentido, né, de trabalhar com BIM para infraestrutura começou há muito tempo, já utilizando soluções tecnológicas, né, para o trabalho de projetos de estradas, que foi o meu primeiro encontro com tecnologia, e desde lá sempre utilizando Autodesk, basicamente, né, AutoCAD, depois, para quem é dos antigos aí, Civil Survey, que é uma solução que nem era da Autodesk, depois a Autodesk comprou essa solução, que virou outra solução também chamada Land Development Desktop, uma solução que até poucos anos atrás era muito utilizada ainda, e com isso a Autodesk começou a criar o seu produto-chave para a infraestrutura, que é o Civil 3D. Começou lá em 2006, e de lá para cá tem desenvolvido essa solução, e hoje é a solução base para o BIM para a infraestrutura no mundo inteiro. E com isso, né, a aplicação ela é muito diversa, né? Mesmo já lá no começo, a gente utilizava muito isso como eu trabalhei em hidrelétrica, trabalhei também em mineração, trabalhei com projetos de rodovias, ferrovias, projetos também dentro de cidades, então avenidas, concepção urbanística, drenagem. Então, assim, como projetista e também como engenheiro de campo, atuei muito em diversas áreas, né, e diversas frentes da infraestrutura. É muito ampla a infraestrutura. E com isso a gente consegue ter essa visão maior e mais específica das dificuldades e também de como que essas soluções se aplicam. E esse desenvolvimento ao longo do tempo, né, até a gente chegar e conciliar a tecnologia com o entendimento do que é o BIM, né? Então, se a gente pega vários autores aí, né? O BIM, o que ele é? É a utilização de objetos paramétricos para construção virtual. Então, toda essa concepção, né? É óbvio que tem outras premissas, né? Etc. Mas todas essas premissas do BIM e a tecnologia em si, que já existia, né? Como o próprio Civil 3D, foi se adaptando e se moldando a esse mundo, e até chegar hoje na possibilidade de você criar uma infraestrutura com a mesma qualidade de uma modelagem BIM do que um edifício. É que eu acho que antigamente, né, Pedro, eu também vim dessa área de infra, a gente estava batendo um papo nos bastidores, trabalhei na Falcon Bauer um tempo, e a gente já usava civil naquela época. Mesmo como um CAD, mas Exato. A gente utilizava para questão de UCS, mapeamento, tentar colocar
cartografias, para fazer rodovia e tudo mais. Então sempre teve uma intenção de usar uma tecnologia mais avançada. E a gente sabia que, assim, no Brasil, trazendo mais um recorte pro Brasil, a gente não conseguia ver nenhum player aí. Eu lembro na época, a gente até chegou a procurar soluções da Bentley, soluções de outros, mas assim, cara, aí tinha um usuário, 5 usuários no Brasil. Cara, isso aí pra gente não era interessante, né? E na época, eu me recordo, porque eu ficava sempre com essa dúvida. Eu lembro quando eu trabalhava e eu tinha uma mentora e ela era, uma das pessoas, a Débora, não sei se a Débora estiver escutando, Débora Aguiar, mas assim, ela era muito fera em drenagem. Ela era uma das referências em drenagem. Eu falei, mas infraestrutura é drenagem? Não entendi, peraí. Porque eu vou lá no Google, o que é infraestrutura e tudo mais. Eu acho que o pessoal às vezes tem um recorte de achar que infra, né, é algo que está relacionado. Por exemplo, eu sou formado em arquitetura e urbanismo. Então, o máximo que eu vi de infra era no urbanismo. Porque a gente entendia assim, eu tenho o lado externo e o lado interno, né? E aí o pessoal confunde um pouco. E quando a gente fala de BIM, que é um prédio digital, tanto faz se é urbano ou se é uma edificação. Eu falo, independente, eu acho que depende a escala, né? Eu acho que a gente está falando de elementos de construção, o building, né? Independente disso, você está construindo virtualmente. E eu lembro naquela ocasião que a gente não se falava em BIM há 12 anos atrás, não tinha esse aspecto. E eu até trabalhava com uma pessoa que eu acho que talvez você deve conhecer, que é o Carlos Frutuoso, não sei se você conhece. Sim. E o Carlão, na época, ele que me apresentou até o Civil 3D e tudo mais. E eu falei, putz, cara, esse programa é incrível, isso aqui não é um CAD, a galera trata isso aqui como um CAD, isso aqui é um canhão, né? Dentro da construção civil. Aí depois eu fui entender o que era as disciplinas que existiam dentro da construção civil, porque uma coisa é quando você faz o recorte predial, e aí a gente está falando ali de estrutura de concreto, está falando de arquitetura, acessibilidade, interiores. Aí quando eu vou para uma outra esfera, mesmo um prédio tem infra. Sim. E aí quando a gente vai para o lado externo, tem mais infra. Então eu queria que você pudesse explanar um pouquinho pro pessoal o que na sua ótica é infraestrutura. Perfeito. A definição assim mais clara de infraestrutura é tudo aquilo que serve a uma estrutura. Então, é o que conecta as estruturas, é o que fornece energia, é o que coleta água e não deixa a estrutura se afogar, entre aspas, né? É o que coleta os dejetos, um esgotamento, como eu disse, né, leva energia, então redes de transmissão também são infraestruturas, hidrelétricas, usinas eólicas, fotovoltaicas. Então, assim, tudo que faz esse quarto aqui funcionar, né, e de forma plena e não desmoronar, por exemplo, então eu tenho uma fundação, eu fiz uma terraplanagem, eu verifiquei se as condições do terreno são suportáveis, né? Então eu fiz sondagens para testar a capacidade, né, do terreno. Toda esse conjunto de disciplinas, e às vezes pode ser tratado como disciplina ou como o próprio empreendimento em si. Um ponto que você citou, né, a drenagem, né? Drenagem em si é um empreendimento complexo quando você trata de cidades, ainda mais aqui, a gente está falando aqui de São Paulo, né? Então, a drenagem é um ponto de investimento, né? Então, cada vez mais existem engenharias específicas para isso, né? Então, quando eu falo, eu sou formado em infraestrutura, é assim, já no começo que não tem essa formação específica, né? No Brasil, diferente em alguns outros países, como Estados Unidos, Europa, ainda existe o engenheiro de transportes, que é uma infraestrutura específica ali, rodovias, metrovias, ferrovias, aquaviário, né? Transporte aquaviário, aquavias, etc. Mas, dentro da infraestrutura, precisa saber o que você é especialista, né? Então, existem uma série de, como você comentou, Débora, que era super especialista em drenagem. Essa pessoa, ela acorda, almoça, janta e dorme drenagem. É isso. Ela não vai começar a fazer outras áreas dentro da infraestrutura, pavimento, outra área. Então, terraplanagem, outra área também. Geométrico, que eu fui aprender, né? Exatamente, o geométrico, né? Então, e são, como eu sempre digo, né? A infraestrutura, boa parte da engenharia, mas a engenharia de infraestrutura, ela é muito a reboque da manufatura.
Então, a engenharia de transportes, né, ela existia, ou, por exemplo, rodovias. Existia uma rodovia lá, né, os gregos, os romanos tinham estradas, mas para o que eles faziam, né, transporte com animais, etc e tal, né. E depois vieram os carros, não foi a engenharia de transporte que não se criou uma rodovia como a Anhanguera, com 3 faixas, e daí falou assim, agora vocês inventam o carro, um caminhão, etc, para eu colocar nessa rodovia. Foi ao contrário. Então veio o carro, veio o caminhão. Veio o problema primeiro, depois veio a solução, né? Que é a questão da oferta e demanda, né? Então, é aquilo que eu falo, se a gente pegar hoje São Paulo aqui, a gente sempre discute aqui, a gente tá na Higienópolis, aqui no centro de São Paulo, e aí, Pedro, a gente sempre fala, por que esse elevado não pode virar um Highline igual em Nova York e vira um equipamento urbano para as pessoas usarem? Não, porque as pessoas precisam dos carros. Cara, você pode fazer 10 faixas, Sim. Vai sempre ter ocupação dessas 10 faixas por carro. Então, a gente sabe que, assim, envolve uma complexidade porque a demanda, ela persiste, né, essa demanda. E eu tenho uma dúvida em relação a isso que você acabou de apresentar também. É assim, eu acredito que não existe um mestre em infraestrutura. Eu acredito que existem especialistas dentro daquilo, né? Exato. O que as pessoas que estão escutando aqui, o nosso podcast, falando sobre tecnologia, que é o nosso objetivo, o que eles precisariam saber ou ter ali no radar deles? Beleza, tem o Civil 3D. A gente fez um podcast recentemente com o Oswaldão. Sim, bom. Né? E o Oswaldo, é um cara que domina bastante ali o Civil 3D, Sim, até criou soluções que agregam ali a plataforma. Então eu queria entender assim, só que ele se tornou especialista, ele até fala bastante sobre loteamento, fala bastante de pontos que, cara, a pessoa às vezes ela se torna especialista em um assunto, e aí ela devora aquela ferramenta e ela faz o que eu falo que todo arquiteto de engenheiro tem que fazer. A ferramenta tem que trabalhar para ele e ele molda as ferramentas para a necessidade dele. Exatamente. Eu posso dizer assim que, como você citou, né, o Civil existe, eu já utilizava o Civil como CAD, né? O Civil 3D ele nasceu, como a maioria dos softwares, para automatizar um processo e não ser um auxiliar na tomada de decisão ou retirada de dúvidas, né, ou melhoria de uma solução específica, etc e tal. É uma automatização, e no caso era a documentação. Era muito difícil eu documentar uma estrada, tem que tirar, para quem tá estaqueamentos de 20 em 20 metros, a seção transversal, que geralmente numa casa eu tiro 1, 2, 3 vistas transversais, numa estrada eu tiro milhares. Então, para eu desenhar isso tudo, né, seria muito complexo fazer isso manualmente. Então, os softwares surgiram para automatizar esse processo. E ao longo do tempo, e hoje em dia, eles têm auxiliado no projeto em si. Isso dando possibilidades de eu fazer análises muito específicas e conseguir tirar insights para que esse projeto consiga ter uma eficácia maior. Então, o que você comentou de ser muito focado é exatamente isso. Porque eu vou explorando a ferramentas, a tecnologia, a coisa que ela me oferece para aquilo, para eu retirar o máximo de possibilidade, para eu ter, por exemplo, no caso que citado, um loteamento com a melhor distribuição de vias, lotes, para eu maximizar aquela área, para eu ter um benefício para a pessoa que está comprando o lote e também para a construtibilidade e o custo médio de cada lote, para eu ter um lucro razoável. Porque também, se eu não tiver lucro, eu não consigo construir. Então, você vai tirando a vírgula, é o lean, né? Então, você vai tentando cada vez mais ser enxuto, não de simplificação, mas enxuto nos processos e nas maneiras que você tá criando aquilo. Mas a gente tem que sempre estar muito atento ao que a tecnologia possui para que eu consiga adaptar o meu processo a ela. Então, às vezes eu vejo alguns clientes, né, muito presos aos processos. Não, porque o meu processo eu faço isso há 30 anos. Pô, legal, mas olha, essa tecnologia hoje, ela permite, por exemplo, design generativo. Não seria melhor você trocar essa parte do seu processo por design generativo ou adicionar design generativo aqui anteriormente e aí, a partir disso, começar, por exemplo, um estudo?
né? Então, estar com o cuidado e com o olhar do que a tecnologia pode integrar, né, e entregar para você dentro dos processos que você possui. Perfeito. E aí eu acho que entra um desafio de toda empresa, que é como ela inova. Porque a questão das empresas é assim, há muito tempo atrás se fazia de um jeito. E o cara ganhou muito dinheiro daquele jeito. Aí começa a vir um tal de BIM, agora o pessoal tá chamando de GeoBIM, GIM, dando vários nomes aí para isso, né? E assim, eu falo pra galera, vocês nunca podem tirar qual que é a sua função-chave, mas você nunca pode deixar de reinvestir em seu negócio. E então eu entendo que a inovação, principalmente quem lida com tecnologia, é constantemente atualizada. Quem diria que até 5 anos atrás você ia vender 100% no WhatsApp? A melhor coisa que a gente tem, Pedro, quando você trabalha com empresas mais maduras, é porque ela tem o que as empresas jovens não têm, que é a experiência. Então, quando eu vou pegar um pessoal que eu estou ensinando civil, e antes de eu ensinar, sabe uma pergunta que eu faço para as pessoas? Repertório. Eu falo assim, Pedrão, que programa você usa? Aí o Pedro fala, ó, eu uso o CAD, eu uso Excel, eu uso isso. Não, fala mais, o que você usa? Tá, e como que você usa? Isso na primeira aula eu faço. Aí eu pergunto, para A, B, C, D. Legal, aí eu anoto. E eu mando até no grupo, às vezes, lá do WhatsApp, olha o que eu anotei do grupo. Legal. Sim. Quando eu vou dar um exemplo, eu tento fazer uma mera semelhança. Sim. Eu encurto muito, porque a pior coisa que tem também é a sensação que eu sinto das empresas é que assim, cara, eu tenho que jogar no lixo tudo que eu aprendi para eu ir para isso. Não, nós temos que transformar o que você aprendeu e transcrever para cá. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu falava, tá, a ferramenta ela faz rodovia assim, eu faço uma linha, eu vou converter essa linha em esqueci o nome da ferramenta, que você converte uma polilinha, e aí ele vai fazer depois para você fazer um alignment. Aí você faz um alinhamento, do alinhamento, depois você puxa a seção, você tem um perfil natural, e aí você vai começar no corte desenhar isso. Sim, então você está usando a ferramenta. Aí eu pergunto para a pessoa, como que você faz hoje no método tradicional? Peço para ela me dar uma aula. Aí ela vai e fala assim, Julião, eu faço assim, eu puxo o corte, eu divido a tela em duas, eu puxo para cá, a estaca tá aqui. Falei, legal, agora vamos transcrever isso para cá. Só que você não vai poder fazer desse jeito aqui, porque esse é o jeito CAD de pensar. Então a gente tem que pensar um jeito mais fácil de adaptar isso. Então vamos pensar nisso. Aí no meio de uma explicação, quando eu tava ensinando o jeito, cara, bicho, por que você não faz um círculo aqui, você sabe a distância entre 10 metros de estaca, linka os pontos, já tem inclinação. Eu falei, rapaz, eu nunca pensei nisso. Exato. Por quê? Porque a pessoa tá tão acostumada com o desenho CAD, ele projeta na mão aquilo, que quando ele viu que a ferramenta veio para ajudar ele num processo que nem você falou, que é muito braçal, aí eu percebi, caramba, a ferramenta agora está sendo adaptada para o cara precisa. Exato. E aí eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é ter repertórios, né? E autoridades hoje no Brasil, não é igual o Revit, que você pega ali, joga no YouTube. Cara, tem muita informação. Sim. Então, eu até falo, eu falo brincando com a minha mãe, falo, meus filhos estão tudo criados. Então, o Revit, essas ferramentas que são assim, já está encaminhado. A galera vai utilizar. Agora, quando eu vou para umas ferramentas igual, por exemplo, civil, infra, que você já tem um pouquinho mais de ter uma carência maior, porque não tem tanta informação com qualidade, são poucos players que a gente conversa que dominam esse assunto, aí é onde existe uma necessidade de catequização ali, de como usa a tecnologia, que ela é um aliado para ele na relação à infra. Por isso que eu perguntei para você, o que era a infra nesse primeiro bloco, quem que é o Pedro, e como que funciona isso na ótica do Pedro, porque eu acredito que, Pedro, quantos anos a gente está falando aí de experiência? Cara, tô com 43 anos aqui, apesar de não parecer, né? Mas eu trabalho com isso desde os 16 anos de idade. Pode parecer... 30 anos, tá mais que boda de papel. Tá uns bons 30 anos aí, quase aí, trabalhando com isso. Então, eu passei basicamente por toda a revolução do CAD, lá do famoso R12, no DOS, até hoje em dia trabalhando com soluções como o InfraWorks, que quem já usou o InfraWorks, é até gostoso de estar projetando com aquele software, né? Então, assim, muita coisa que se passou ao longo desse tempo todo de evolução, né? E de adaptação, principalmente, dos processos, né? E também, como linkando com aquilo que eu comentei também da manufatura, hoje está mudando também. Os carros elétricos estão aí, os autônomos estão aí, e como que eu adapto isso tudo, né, no projeto de rodovia? Excelente. Então, hoje em dia, já existem manuais de algumas das
dos órgãos, né, de diretrizes específicas para carros autônomos. E, na verdade, já existem diretrizes específicas para os veículos de decolagem vertical, né? Que são esses que a Embraer, por exemplo, lá em Taubaté vai começar a fazer, que são os famosos carros voadores, entre aspas, né? Então, existe bastante coisa que está acontecendo ainda que... por dois motivos, né? Agora já é um pouquinho, não tão a reboque a manufatura, mas em conjunto. Então a tecnologia permite, então o BIM, ele destravou uma série de coisas, o design generativo está destravando mais coisas, a inteligência artificial nisso tudo vai destravar mais possibilidades para as pessoas de manufatura. Agora, poxa, agora dá para eu investir, por exemplo, num carro totalmente autônomo, nível 5, né? Que é aquele que você não faz absolutamente nada e o carro dirige totalmente sozinho, mas ele precisa de uma infraestrutura para isso. E a parte que você falou volta naquilo que você disse de olha, não veio a rua primeiro, né? De novo, tá vindo uma dor nova. E aí eu tô tendo que refazer e reaprender tudo isso agora para essa nova era, eu diria. Exatamente. E adaptar todas as soluções. Softwares, hardwares, né? A gente tava até conversando, né, sobre a utilização de laser scanning, de drones e de tudo isso. O drone não foi criado para fazer as build. O laser scanning também não foi criado para fazer as builds. E a gente utiliza agora na engenharia. Mas só que como que eu adapto isso, né, dentro do BIM? Então, muitas até passando um pouquinho do BIM, né, e eles já estão um pouco abandonando até essa sigla, né, o BIM, de Building Information Model, uma coisa mais como engenharia digital, né, uma coisa maior, assim. É a evolução do BIM. Abarcando todos, uma evolução maior em termos de conceito e abarcando tudo as outras metodologias, né, e tecnologias. Então, Lean ou metodologias ágeis que possam ser aplicadas dentro do conceito de projeto e de manutenção de empreendimentos. E isso que você comentou também, quando você vai num cliente e faz essas perguntas, a gente aplica muito. Isso tem um nome que é bem interessante, chama engenharia de valor, né? Engenharia de valor é basicamente isso. Eu entendo o que o cliente tem hoje, com a minha expertise, propõe uma solução nova, um fluxo novo, um processo novo, adaptando XY coisa, aquele cliente dá um feedback em cima daquilo e você encontra o valor naquilo. Não é simplesmente, por que eu quero implementar BIM? Porque está na moda. Não está errado. Então, a outra coisa que eu começo sempre é, qual é a sua dor? Isso que você falou. Qual que é o seu problema? Aonde que você... A minha primeira pergunta, sempre que eu vou no cliente, aonde que você tem mais, assim, que você sente mais agonia no dia a dia, que você fala assim, nossa, se aparecesse o gênio da lâmpada aqui, eu ia pedir para ele melhorar isso daqui. Aí a pessoa fala. Qual é o seu sonho, né? Qual que é o seu sonho de consumo dentro do seu dia de trabalho, né? Dentro do que você executa. E aí a pessoa, poxa, seria fantástico se eu tivesse uma ferramenta que fizesse tal coisa. Pô, legal. Por quê? Porque aquilo ia economizar tempo, ia diminuir erros, ia ter uma acuracidade maior num quantitativo e porventura no seu orçamento. Então são esses os hooks, né? São as iscas que a gente precisa captar para daí sim implementar o que é necessário. É a motivação necessária, né? Porque também quando eu faço exatamente essas perguntas que você falou. E eu faço uma outra pergunta para ele aí embaixo. Quanto de 0 a 10 isso é importante para você? Exatamente. Porque às vezes o cara fala, não, isso é importante para mim. De quanto é de 0 a 10? 5? Não é importante. O importante é quando você tem que resolver um problema para amanhã, senão, sei lá, seu negócio morre. Então, exato. É isso que eu acho que tem que focar, né? E ter os quick wins também ali, né? Sim, de entender que é um negócio a longo prazo, é uma responsabilidade, é um compromisso de longo prazo. Exatamente. Então, são pontos onde a gente tem trabalhado de uma forma muito
muito forte para entender exatamente quais são os benefícios rápidos que ele pode. Por isso que a engenharia digital abarca mais coisas, porque daí mas isso o BIM não resolve, isso daí quem resolve é tal coisa. Não importa se é o BIM ou não que resolve, eu quero resolver o seu problema. Eu não estou te vendendo BIM, eu estou tentando te vender solução. Então, esse é o mote, assim, né, que eu tento trazer cada vez mais aí dentro de infraestrutura também. Legal, Pedro. Acho que deu para deixar bem claro para a galera ali. Gostei muito da referência que você usou com relação a carros autônomos. Eu me deparei recentemente com uma necessidade, quando eu fui entregar um as-built, a pessoa falou, olha, quero que você faça um levantamento, um laser scanner para infra. Essa é a minha dor, essa é a minha necessidade. Uhum. Eu já cheguei com a minha equipe e falei, galera, por que o cliente nos contrata? Porque a galera às vezes acha que não, é porque tem que modelar. Uhum. Não, é porque ele quer o BIM. Eu falei, não. Vou te fazer a pergunta de novo. Por que vocês usam BIM? Não, porque eu não quero ficar até tarde na faculdade. Começou. Tá, agora estamos começando a entender. Então, o foco da pessoa... é que quando eu falo para as pessoas o que é BIM, as pessoas... Você pode perguntar, de cada 10 pessoas, se eles não vão falar, de 8, se eles não vão falar só benefício. Sim. Quando eu pergunto, não é o benefício que eu tô perguntando pro cara. Uhum. Tô perguntando o que é BIM. E ele fica me falando benefício. Uhum. E eu falo, não tô te perguntando os benefícios do BIM. Eu tô te perguntando o que é o BIM. Uhum. E a galera não sabe, às vezes, explicar. Então, eles conseguem entender, o que eu já acho muito bom, as vantagens que aquilo traz para ele. Exato. E aí, eu analisando isso, voltando ali para esse edital que me enviaram, e aí tava lá, tem que respeitar a NBR, eu não lembro de cabeça agora, uma NBR de levantamento. Sim. Aí eu falei, cara, deixa eu dar uma olhadinha nessa NBR. E ela não tem nada a ver com laser scanner. Nada. E alguém que foi lá escreveu um edital falando laser scanner para infra, com um edital de topografia. Eu falei, gente, vou dar um exemplo. O cara ir lá e pedir para você fazer de 3 em 3 meses a calibração de equipamento. Como eu mando o equipamento da Suíça de 3 em 3 meses alguém para calibrar? Sendo que eles têm um software que vai fazer análise e vai fazer uma autocalibragem para ver se o equipamento tá ou não. Então é outra tecnologia, não é igual uma tecnologia que eu tenho de estação total. Então, eu falo que também tem que tomar um cuidado, as normativas, se eu tenho uma solução nova, eu não posso aplicar uma metodologia antiga. Esse foi um grande problema que eu vi no CAD para o BIM. Sim. Em que a galera tenta empurrar algo do CAD, normas, questões de como entrega. Eu vou dar um exemplo clássico. Pedro, me manda documento e depois eu te mando o modelo. Peraí, não faz sentido nenhum o que você está me pedindo. Se antes eu tenho que entregar o modelo e do modelo sai o documento. Então, eu estou entendendo também que o mercado está começando a entender o que é BIM, a entender o que é um desenho digital, a entender o que é uma modelagem. E o mais importante, que eu estou muito feliz agora nesses próximos anos, é que agora se fala no I do BIM. Uhum. Porque antes só se falava em desenho, em compatibilização, modelagem. Estou vendo que agora, até a gente foi para um último evento que teve aqui no Mackenzie sobre BIM, e assim, nunca se falou tanto em dados. Sim, dados. Então isso foi muito legal. Então eu percebi que a conversa agora vai ser assim, eu não estou mais preocupado, quando uma construtora vem procurar alguém para implantar BIM, ela não está preocupada se o desenho está bonito, ela quer saber se a informação que vai ser gerada do quantitativo está atendendo às minhas necessidades. Exato. O projeto é execuível antes de eu começar a executar, porque não faz, eu até falaria assim, os build nem existiria. Sim. Se você faz um BIM bem feito. Certo. Se você faz certo. Na verdade, a as-built é só uma validação se acontecer algum erro de obra e virou um aprendizado, mas você tem que melhorar. E eu vejo isso muito na cultura americana. Sim. A gente recebeu alguns clientes que estão solicitando uma forma de trabalho que eu falei, cara, nunca vi isso. Porque os caras falaram assim, não, tem um modelo de responsabilidade do projetista, o modelo de responsabilidade das instaladoras e o modelo de responsabilidade da construtora. Se der um BO, ele sabe de quem ele vai cobrar. Sim. E aí eu falo, quando que você já viu isso? Se o pessoal tá fazendo obra sem projeto. Sim. É a questão da cultura, né? E aí eu entendo que a gente tem muito a aprender, né? Então, a minha pergunta, dado de todo esse contexto que eu trouxe, é assim, como que você vê duas coisas? Primeiro, oportunidades. Quando a gente fala do mercado, a gente tá falando de, infraestrutura, que tem que ter tecnologia. Ao mesmo tempo, não tem muitos players ali de autoridade
você já tem bastante tempo, sabe que são poucos players ali, acho que eu posso dizer 5 aqui no Brasil. E eu entendo que ao mesmo tempo que tá escasso, eu entendo que tem muita oportunidade. E eu queria entender quais são as oportunidades que você enxerga hoje para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer fazer projeto, para quem quer construir com mais eficiência. Como que você vê esse mercado de infraestrutura a nível de oportunidade? Boa. Eu só vou adicionar uma coisinha no comentário que você fez também, que eu acho muito interessante, eu acho válido também, é o tal do overbeam, né? Às vezes, e isso volta pro tal da problemática, né? Aonde que eu quero atacar o problema? E isso foi muito bom que você comentou. Porque muitas empresas falam assim, eu vou implementar o BIM, e quer modelar a repimboca da parafuseta. Mas qual é a informação que você vai retirar daquilo? E para que você quer aquela informação? E no final, para ter essa informação. Então, cara, você está perdendo tempo. Ele está focando no modeling, não no information, né, do BIM. Exatamente. Então, você precisa da informação. No final do dia, você precisa de 2 coisas. Resolver o seu problema e como você vai resolver esse problema. É só isso. Qualquer coisa que está fora disso, você está fazendo a mais. E está fazendo... e não é necessário fazer esse a mais. Porque você não está resolvendo nenhum problema e você não está sabendo mais como resolver aquele próprio problema. Tá perdendo dinheiro e tá perdendo tempo. Tempo e dinheiro. São os melhores recursos que todo mundo pensa, né? E aí você fala, cara, eu falo isso pro pessoal também, por que você tá desenhando a tabica aí? Exato. Não, é porque tem que aparecer na imagem, na maquete e tal, não sei o que lá. Mas é essa a informação que o cliente tá querendo? Se for essa, tudo bem, faz sentido o que você tá fazendo. Agora, não, é porque eu acho que é bonito, precisa ter. Eu falei, tem que ter um produto de qualidade, mas você tem que entender o que o cliente tá comprando. Exato. Porque no final, não adianta eu falar pro cara que o BIM vai ficar mais caro porque eu tô fazendo isso, aí não é justificativo. Exato. Eu vou resolver um problema particular XYZ com essa modelagem extra. Ótimo. Não, isso daqui é puramente visual. E qual é o motivo? Tá sobrando tempo? Tudo bem. Mas se não tá, cara, foca onde você tá com... Pedrão, mas isso é maturidade, né? Porque assim, você vê nas empresas, hoje mesmo eu tava conversando com uma consultora que a gente tá começando o processo de implantação e eu fiz uma kick-off, primeiro uma reunião de start e um check-up inicial com todos, falando qual vai ser a expectativa. Correr atrás dos sonhos, dos objetivos, alinhar tecnologia, fazer um trabalho tudo antes de... a gente fez um podcast com a Stefânia sobre VDC. Então a gente entendeu muito essa questão de construir com o owner o que ele quer e aí eu vou pro plano de ataque. Né? Então, não sair atacando e depois ver o que dá para fazer lá na frente, né? Então, aí, uma das conversas que eu tive com eles era justamente esse ponto que a gente acabou de falar. Quais são as lições aprendidas que vocês já tentaram fazer e não deu certo, porque já tentaram implantar 2 vezes BIM. Aí eu falei, então a gente tem que ter um histórico, não pode ignorar esse histórico e entender o que é necessário para esse primeiro momento. Aí a gente até criou graus de maturidade. Exato. Então, vamos chamar de BIM 1.0, 2.0, 3.0. Porque tá todo mundo querendo no BIM 1.0 colocar inteligência artificial e não tem nem um basiquinho ali ainda para fazer. Então, eu falei assim, vamos colocar... tem um conceito que eu aplico na SPBIM que chama círculo de Zorro. Já ouviu falar? Que é o conceito de técnicas de maestria que o Zorro ele usa para cada círculo. Ele tem que ter X horas de experiência comprovada para ele partir para um outro nível. Sim. Não faz sentido ele tentar ir para um nível 3 se ele não dominou nenhum e o 2 em X tempo. E aí a gente aplica isso com os clientes, né? Para falar assim, primeiro você tem que ter o domínio desse basiquinho. Vamos supor, depois de falar das oportunidades, foi a pergunta que eu fiz, eu queria que você falasse o que você entende que podem ser esses graus. Sim. Porque aí eu acho que pode dar um norte pro ouvinte ali, porque aí ele vai olhar e falar, cara, tá ali com o caderninho, o que eu faço aqui primeiro? O que eu faço o segundo? O que eu faço o terceiro? Legal, porque aí também dá uma, eu diria, é como se fosse uma gamificada para ele conseguir chegar nos objetivos dele. Exatamente. Bom, mas vamos voltar pro parênteses anterior, né? Então, a ideia de como que você vai... do que investir, né? Hoje, as oportunidades. Eu posso dizer que a oportunidade de infraestrutura hoje é latente. Eu diria que qualquer pessoa que hoje tenha um conhecimento de infraestrutura e tecnologia, principalmente da metodologia BIM, está empregada. São, assim, ponto sem discussão.
tá? Se você não está empregado, eu já falei, acho que isso outras vezes, me manda o seu currículo e que a gente dá um jeito nisso daí. Não vou garantir emprego, tá, gente? Mas tem muita gente que me procura perguntando exatamente desse profissional, né? Cara, Pedro, preciso de um profissional que saiba BIM, de infraestrutura, e trabalha com infraestrutura, etc e tal. Poxa, tá osso, tá difícil de achar isso daí. Então, assim, tem muita oportunidade. O Brasil, ele tá crescendo, né? Semana passada ou retrasada, foi relançado, né, o decreto BIM, né, no Brasil, reforçando e ampliando. Agora foi para estados e municípios. Hoje a Autodesk, ela tem uma quantidade muito grande, um trabalho muito grande com órgãos municipais, estaduais, federais, onde estão implementando o BIM, estão exigindo o BIM, né, trabalhando já com exigência dentro dos suas licitações, em vários níveis, em vários estágios aí dessa implementação. Então, hoje, isso eu só estou falando de algumas coisas de transporte, né, que é muito focado, o Brasil é muito focado em rodovias, né, então a gente está tentando expandir para ferrovias, as metrovias aqui em São Paulo já há muito tempo exigido um trabalho que o Ivo Mainardi lá tem feito há muito tempo dentro do metrô de São Paulo, a CPTM também tem feito um trabalho muito, muito bom e há muito tempo também, então a gente tem esse trabalho, só que às vezes ele esbarra exatamente na mão de obra. Então, existe uma procura muito grande, né, das pessoas para conhecer, entender, e a maturidade, né, foi isso que você comentou, e a gente chama lá internamente de champions, né, quem são os campeões, né, de infraestrutura aí, que a gente pode falar, pô, esse cara vai me ajudar, ele é uma referência, ele vai... Então, assim, tem poucos ainda no Brasil, eu diria até no mundo, né, então tem muito brasileiro. O meu irmão mesmo, ele trabalha lá para outras empresas internacionais. Existem muitos profissionais aqui do Brasil que já estão trabalhando para empresas de fora e dando aulas e até ensinando como que a gente tem desenvolvido o BIM para infraestrutura aqui no Brasil. O Brasil é um país carente de infraestrutura e, então, assim, quando você está começando uma engenharia, se você já está no mundo da infraestrutura, então, cara, especialização em BIM é o primeiro ponto. Digo isso porque hoje a gente tem especialistas em infraestrutura que estão sendo importados do mundo da arquitetura. Então, eu conheço alguns, né? Então, por exemplo, que eu trabalhei... O próprio Ivo veio da arquitetura. O Ivo é arquiteto. Né? Então, assim, se eu posso citar também a Melissa aí, um abraço também, a Melissa é amada lá, trabalhou com o DR do Paraná, que a gente tem ainda, né, um acordo de cooperação técnica com o DR do Paraná, nós, Autodesk e DR do Paraná, a gente desenvolveu, inclusive, um primeiro state kit do Brasil, da América Latina, acho que só tem um state kit na Caltrans lá, né, dos Estados Unidos, na Califórnia, e vocês podem procurar State Kit DR do Paraná, dá para baixar já e tudo mais, e ela também é arquiteta, né, e foi pro mundo da infraestrutura, então a gente está importando gente de todo lugar para tentar mover esse mundo, e isso, né, como eu comentei, tem estradas, tem rodovias, ferrovias, drenagem, terraplanagem, gasoduto. Então, a quantidade de empresas... Obra de arte. Nossa, dá para ficar, acho que meia hora aqui falando de tudo que dá para fazer. Exatamente, de tudo que precisa de gente para fazer. Então, assim, oportunidade tem demais. Eu, assim, faço um apelo para as pessoas até fazer, pô, eu vou estudar esse negócio aqui, porque você vai ter emprego, tá em falta e tem bastante campo para desenvolver, inclusive novas ideias, novas concepções, novas também nesse sentido de pesquisa mesmo, né? Então eu escrevo alguns artigos, né, técnicos, apresento em congressos e tem alguma coisa de infraestrutura. Então, por exemplo, o último artigo que eu escrevi, que foi no CBTIC, né, no Seminário Brasileiro de Tecnologia para Construção, foi bem interessante, porque tratava de uma área, uma sub-área da infraestrutura,
que é simulação de tráfego em vias urbanas. Então, a gente aplicando o BIM para a simulação de tráfegos em vias urbanas. Acho que foi o único artigo de infraestrutura do Congresso inteiro, só que a gente ganhou como o melhor artigo apresentado. Exatamente porque em edificações, às vezes, a coisa está começando um pouquinho já do mais do mesmo. E em infraestrutura tem muita coisa ainda para ser estudada. Então, também, nesse sentido, existe uma amplitude muito grande de oportunidades aí, de estudo, de criar coisas novas mesmo. Eu acredito que nem você falou da fome com a vontade de comer, né? Que assim, eu percebo uma coisa, eu escrevo artigo há mais de 6 anos de BIM. Boa. Então, eu acho que se qualquer um jogar aí algumas palavras lá, o que é BIM? Às vezes eu tô ali na página 1 do Google Orgânico, porque eu sempre primeiro escrevi, para me aprofundar, para entender o que está acontecendo, e segundo, porque eu sempre, esse é até o fator também que a gente criou, o podcast, que é para poder levar o conhecimento ali, porque eu falei, cara, mas não tem ninguém fazendo, então só porque não tem ninguém fazendo eu não vou fazer? Exato, então, eu olhei o copo mais meio cheio, não meio vazio. Eu falei, cara, vou começar a escrever. E eu entendo quando você diz que tem que divulgar. Daqui a pouco, de repente, tem um jovem Pedro ali que tá escutando, fala, cara, tô me identificando, eu vou me especializar nisso, vou correr atrás disso. É que o que eu entendo é que naquela época que eu escrevia sobre esses assuntos, não tinha ninguém escrevendo. Exato. E eu falo que a pessoa tem que se blindar muito também, ser muito resiliente, para entender assim, é um compromisso de longo prazo, né? Sim. Eu sempre falo, nada ganha do cara comprometido, porque assim, pode ter talento, pode ter tudo, mas se o cara ele tem execução todo dia, se compromete, fala, hoje eu vou escrever um artigo, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou postar, eu vou dar a cara a tapa, e não ficar ligando muito pro ambiente externo, né? E ele focar, eu tenho certeza que ele se torna uma grande relevância e um player, acho que pegando o currículo que vocês olharam do Pedro, cara, no LinkedIn você se assusta, que é um currículo gigante, é uma experiência gigante. Então eu falo também assim, a autoridade se constrói, né? Você não vai aprender em um mês e, nossa, virei o cara da drenagem, não. É uma construção de autoridade, né? Mas ao mesmo tempo que a gente fala que tem essa jornada, eu falo para os meus profissionais aqui, eu falo, gente, vocês têm que curtir a jornada, cara. Você escolheu viver disso. Você tem que usar a melhor... Eu sempre pensava assim, tem que usar a melhor tecnologia. Isso aí é o básico. É o básico, né? Não adianta eu ser o melhor piloto se eu também não tiver o melhor carro. Ayrton Senna já falava isso. Então, não vou se eu já sou um piloto top, eu quero um carro top para eu ganhar a melhor... ser mais competitivo, né? Então, uma coisa que eu percebo assim, Pedro, para as pessoas que você falou, manda o currículo, passa e tal. Eu concordo. As pessoas têm que ver essa oportunidade. A gente está falando que existe essa oportunidade e existe, eu acredito, até um networking ali dessa área de infra. E por isso que eu falei, como é pequeno, ao mesmo tempo, ele é muito grande esse mercado. Sim, é muito carente e ao mesmo tempo precisa dessas pessoas, né? Sim. Principalmente, eu diria ali, uma galera que já tem, é muito mais fácil para quem está escutando aprender BIM para infraestrutura. Quem já trabalha há anos com infraestrutura, do que alguém que é júnior, que acabou de sair com toda a tecnologia, até ele aprender infra, ele vai demorar um tempo. Então, achar esse meio termo é difícil. Dentro das oportunidades que você comentou, o que você... você falou que o cara que tem infra pode fazer ali uma especialização em BIM, por exemplo. Mas o que você acha que esse cara pode ter de habilidades técnicas que pode ajudar ele a construir essa carreira dele? Certo. Assim, dentro do mundo BIM, a habilidade técnica primordial assim, do BIM e da engenharia, da arquitetura, que eu sempre falo, ter a habilidade própria da engenharia da arquitetura. Eu não acredito no BIM como um extra. Eu acredito no BIM orgânico. Eu acredito que o BIM ele é algo que cada vez mais vai ser como uma parte do corpo da engenharia, alimentando aquilo. Talvez um upgrade em alguma outra coisa, mas a metodologia em si, ela não tem que ser, na minha opinião, uma matéria extra na universidade. Ela tem que estar dentro da matéria de transportes, tem que estar dentro da matéria de conforto ambiental. Ela tem que ser diluída ali, né? Exatamente. O que em conforto ambiental a metodologia me traz, que hoje a metodologia me traz, e não assim, olha,
Tá, aqui, ó, vocês aprenderam tudo isso e tem o BIM aqui desse lado, né? Ele é tratado dessa forma. Hoje ele é totalmente tratado dessa forma. Então você fala assim, a especialização em BIM. Ele é importante porque muita gente se formou e não conhece o BIM, né? Não teve isso organicamente falando. E mesmo hoje, eu desconheço alguma universidade que faça dessa maneira que eu falo, que trata o BIM de forma orgânica dentro das matérias. Então isso talvez demore um pouquinho mais para acontecer. Então, hoje, a especialidade base é você conhecer muito bem, ou até querer conhecer muito bem, alguma determinada área. Então, hoje, aí eu vou virar, como você disse, vou virar um mestre em infraestrutura. Cara, você tá maluco, você vai ter que morar em algum planeta que tenha 90 horas por dia para você conseguir aprender tudo. Não, vê aonde você tem a área que você gosta mais, que você se sente mais confortável, isso que você comentou, né? E foca naquilo. Eu vou curtir o caminho junto, né? Pô, eu gosto pra caramba de simulação, que eu tava comentando, simulação de tráfego. Não, de simulação de tráfego eu não gosto, mas eu gosto muito de simulação de água, por exemplo, né? Eu gosto de ver como que vai, se aquela tubulação, drenagem. Isso é um mega de um problema pro Brasil. Você está juntando duas coisas. Como que eu vou melhorar um projeto de drenagem no Brasil? Pô, vamos estudar drenagem. Show. Envolvido aquilo ali. E tem muita coisa. Então, cara, se você quer ir para o BIM para infraestrutura, escolhe uma matéria que você se sente bem, que você goste, que você sinta esse prazer pessoal de estar fazendo ela. E tecnologia em cima, cara. Tecnologia, como você comentou. Você vai ter que virar o melhor piloto, mas você vai ter que ter o melhor carro. Então você tem que ter um conhecimento grande naquela área. Não adianta ser suprassumo do civil 3D, saber cada comando, cada lugar. Você não faz a mínima ideia do que é, por exemplo, uma curva vertical, ou qual é o raio mínimo para uma velocidade específica de um automóvel. Ou não entender das normas, né? Ou não entender dos veículos. Eu acho que, e eu lembro da Débora, como ontem, assim, porque assim, a Débora, quando eu falava, Débora, o que é sarjeta? Exato. Sabe o que ela fez comigo? Larga tudo que você tá fazendo e vamos pra rua. Exato. Aí ela, essa sarjeta de 30, vamos ali na esquina, aquela ali é coletora 45, aquela ali é 60, por que existe? Porque tem um volume disso, tu. Falei, caramba, tudo isso numa sarjeta. Então, assim, o que eu falo para as pessoas, eu tinha um professor que ele falava assim, professor Francisco, ele falava assim, Júlio, o profissional tem que ser cabeça e corpo. Uhum. Ele tem que ser cabeça. O que é cabeça? Você está estudando aquilo, é a parte teórica, é a parte que você vê na faculdade, a parte que você faz cursos. E ele tem que ter corpo, ele tem que botar na prática, ele tem que entender o que ele está fazendo. Então eu lembro, até quando eu terminei a arquitetura, porque eu fui pro lado civil também, e aí então eu falei assim, cara, eu fiz 2 anos de mestre de obras, eu quero entender o que está acontecendo em obra. Uhum. Que adianta saber Perfeito. toda a parte de modeling ali, toda a parte de 3D, se eu não sei como constrói, como se eu sei o building. Exato. Né? Então, eu comecei a entender o que faltava na faculdade e o que faltava no dia a dia. Só que eu entendo que até hoje, eu falei hoje isso pro pessoal, depois de 14 anos, eu ainda consigo ver até hoje que eu estou aprendendo. E eu sempre vou aprender. E eu falei pra eles, vocês têm que ser um eterno curioso. E ao mesmo tempo, aquela preguiça boa de falar, cara, será que não tem jeito melhor de fazer isso? Será que eu tenho que fazer 80... Porque eu tenho que fazer 80 vezes essa mesma coisa? Você sabe, eu tenho uma regra, né? Qual? Se você fizer 3 vezes da mesma forma, do mesmo jeito, existe uma maneira mais fácil de fazer aquilo. Sem dúvida. Que para mim é 3 vezes. Se você digita 1, 2, 3 no Excel, espera aí. Deve ter uma função. E se não existe essa função, bota 1 crie. E puxa para baixo. 2, 3. Ele 1, 2, faz. 3. Exato. Você economizou 3 cliques para 2 cliques. Exatamente. E vai melhorando. E vai melhorando a partir daí. Ah, não existe, Pedro. Não existe. Eu já fiz 3 vezes da mesma forma, da mesma maneira. Não existe outra maneira de fazer isso. Oportunidade. Para você criar uma maneira de fazer isso mais automático. E só para adiantar do BIM para a infraestrutura, ou BIM para isso, BIM para aquilo, aí é que a gente erra também.
O que eu vou ser? Eu vou estudar BIM para infraestrutura. Não, você não vai estudar BIM para infraestrutura. Você vai estudar infraestrutura. Eu já sei. Então, ótimo. Agora você vai adaptar o BIM para o que você sabe de infraestrutura. Perfeito. E não o contrário. Eu não sei nada de infraestrutura, eu vou fazer uma pós-graduação em BIM. Você não vai continuar sabendo nada. Então, você vai perder o seu dinheiro. Foque em infraestrutura. Se já sei, então tente procurar alguma coisa muito específica do BIM para aquela sua área. Não existe nada. Oportunidade. Sempre é oportunidade. Sempre. Show. Pedro, legal. Então, assim, esse conceito que você acabou de falar também vem na minha cabeça justamente o círculo do Zorro que eu falei. Por quê? Porque a galera às vezes quer o nível 3 e não tem nenhum nível 1. Exato. E aí eu acredito que aí entra o papel do professor, entra o papel de um mentor, entra o papel de alguém mais especialista. Eu falei hoje, cara, parece que tudo que eu usei hoje dá pra gente usar aqui no podcast. Assim, eu falei pras pessoas, galera, modelem aquilo que vocês têm de referência nos outros e que eles têm autoridade e o mais importante, que eles têm resultado naquilo e traga pra você, porque você não vai achar ninguém, o Júlio não vai ter a visão do todo. Agora, eu falei pras pessoas assim, anota tudo aquilo que você acha que tem que ter. O Pedro é bom em quê? Eu vou modelar o Pedro em mim. Isso aqui que ele é fera nisso. O Júlio é bom em quê? Opa, eu vou modelar o Júlio aqui nisso que eu preciso disso. O Júlio sabe muito de Revit. Então quando eu tiver que ver Revit, eu vou ver o Júlio. Tem que ver muito de infra, civil. Cara, eu vou modelar no Pedro, porque o Pedro é o cara desse assunto. E eu falo pra galera, tenho essa curiosidade e sempre não aceitem o não toda hora como uma resposta final. Sabe? Não tem um jeito de fazer isso? Não. Então tá bom. Não é assim, né? Você tem que se incomodar, se sentir incomodado, ficar na zona de desconforto, se você quiser subir o topo da montanha. Não adianta a pessoa querer... Todo mundo quer o topo da montanha, mas quantas pessoas estão dispostas ali a escalada para chegar no sucesso ali e falar, cara, eu sou o cara nisso. Então, quando eu falo pra galera que hoje, eu falei pra eles, modelem, né? Usei até o M do BIM de modelar, mas modelem como ser humano aquilo que você quer ser como profissional, isso ajuda muito. Não adianta você também ter referências de pessoas que não tiveram sucesso naquilo que você quer fazer. Você vai poder correr o risco de não dar certo. Então, foi esse ponto que eu trouxe pra galera, sabe? Falei, não sou a voz da razão, mas nisso aqui eu sei que eu tô falando. Sim. E o que me tornou consultor, Pedro, nesses anos, não é o tanto que eu sei, cara. É o tanto de formas diferentes que eu errei. Então, eu falo pra galera, o cara que ficou lá, mexendo no civil, 2 anos fazendo line, ele é especialista no civil ou em line? Então é isso que eu falo pra galera. Então você tem que fazer o quê? Opa, fiz line agora, no próximo eu vou fazer polyline, no próximo eu vou usar isso, no próximo eu vou usar aquilo. E aí, quando você viu, você aumentou seu arsenal. E aí eu falo que isso na tecnologia, você aumentou a sua holística. E aí parece que as coisas ficam muito mais fáceis de aprender, porque você fala, cara, é aquele negócio da mera semelhança. Sim. Porque todo mundo se copia. Nesse sentido, né? Até nos softwares. Então, o que você tem que entender é, software só faz uma jornada diferente, mas como eu adapto ela para minha jornada? Eu acho que esses são os gaps que eu vejo aí de oportunidade dentro, quem quer fazer uma carreira profissional. E também, eu acho que a referência, ela ajuda muito. Pô, deixa eu ver o caminho que o Pedro trilhou e ver o que eu posso aprender com o caminho dele ali. Pô, você vai no LinkedIn, olha o caminho do cara, vê o que ele fez, pô, como que ele chegou lá. Ele foi tomando decisões que ao longo surgiu uma oportunidade. Se ele não tivesse tomado essas decisões, se ele ficasse lá parado o dia inteiro no computador, só fazendo aquilo, e não se colocasse, sair um pouco da zona de conforto dele, eu tenho certeza que você não estava na Autodesk. Não, de jeito. Né? Então, acho que é para trazer o pessoal, justamente pessoas assim, que a gente chama de faixa preta, trazer essas informações para eles também entenderem que assim, não é o Júlio que está falando, é o mercado que está falando para você. E a gente tá todo dia no mercado, né? A gente, que eu digo, Autodesk. A Autodesk, ela tá, né? A gente tem clientes no Brasil, sei lá, 12, 20 mil. Tem um número aí que ele cresce todo dia, de usuários, de pessoas que estão ali mexendo na ferramenta. E tem uma coisa muito interessante nisso que você falou, sobre todo mundo se inspira em alguém, né? Que eu vou até... E eu sempre falo isso, né? Hoje em dia tem muito do que eles chamam da metodologia ágil, né? Que são várias aí, né? E eu acho que poucas pessoas sabem a origem disso tudo. E o que tudo foi só se adaptando. René Descartes, há muito tempo atrás, lançou um livro chamado chama O Método. Sabe qual que é o método dele? Basicamente são 4 coisas.
pega um problema, pega esse problema, divide em ele N partes, quantas partes você achar necessário, comece da mais fácil para mais difícil e faça isso em tempos regulares. Sim, e legal. E o quarto ponto que ele põe é um anterior, é da escolha do problema. Escolha sempre o problema que for mais significativo para a sua vida, como você mesmo. Então, cara, você pega qualquer metodologia ágil, é isso. Só que aplicado em determinada coisa. Sprints diários, né? E botaram, né, nome de sprint. E botaram outros nomes, né, Waterfall, de Matrix. Então tem toda uma série de coisas que são... E o que é o BIM? É isso também. É você pegar um problema. Qual que é o meu problema? Fazer uma estrada. O que eu tenho que fazer? Eu vou dividir esse problema, ou implementação, ou aprender alguma coisa nova. Eu quero aprender alguma coisa nova. Cara, começa do mais fácil. Isso foi o que você comentou. É fundamental. O que eu chamo de perder a vergonha. Né? Vamos começar a implementar BIM aqui. Eu já quero aplicar, botar IA. Cara, mas vamos lá. Vamos perder um pouquinho da vergonha. Como que é? Experimentando. Vou abrir aqui o software, vou fazer um one-on-one, né, que é o famoso inicial, né, um curso inicial daquilo. E é importantíssimo isso, né, isso que você comentou, né, da semelhança das coisas, etc. Você vai aprender um pouquinho daqui que vai ser utilizado ali também. Então, nesse intuito, né, também dos círculos e tal, da onde que eu vou horas, isso é aplicado muito, por exemplo, pilotos de aviões só podem pilotar um nível acima depois de X horas. Mas eu já sei todos os comandos, não importa, você só vai pilotar um Boeing se você tiver 10 mil horas pilotando uma versão inferior. Eles são estritos nisso daí. Isso vale também muito, porque a experiência, o dia a dia, as coisas vão acontecendo. Então, dentro dessa concepção, a Autodesk tem lançado muitos treinamentos e algumas coisas, né, que ajudam nesse sentido. E também, né, a gente tem lá um blog e um canal no YouTube que é o Mundo AEC, né, onde tem bastante dessas coisas. Então, tem bastante essa parte de ensinar muito as pessoas. E também existe nossa rede de parceiros, que inclui vocês aqui, né? Vocês são a parte de uma rede que dão treinamentos, que fazem implementação, que tem consultoria e uma série de coisas. Então, assim, que vão ajudar também essas empresas, pessoas a implementarem o BIM. Então, se eu posso dizer, quem vai começar? Duas coisas. Comece no simples, no básico, e se inspire em alguma pessoa. E se você tiver capital financeiro, né, para conseguir ter alguma dessas pessoas ou empresa do seu lado te ajudando, faça isso, que você vai economizar. É justamente isso que eu falo também. Eu falo assim, qual que é a sua função? Minha função é fazer projetos, escritório de projeto. Minha função é fazer projeto. Por que você está implantando BIM? Exato. Se sua função é fazer projeto, deixa que eu implanto BIM, você faz projeto. Cada um faz o seu melhor naquilo que... Porque às vezes a pessoa acha que ela está economizando. Tá. Mas na verdade ela está pagando caro. Tá. Porque eu falo, o tempo é o ativo mais caro. E eu trouxe dois ganchos que você falou aqui, que vem assim, ó, na minha cabeça. O primeiro deles tem um livro muito legal do professor Christian Barbosa, que chama Tríade do Tempo. Uhum. E na Tríade do Tempo, bate um pouquinho que você falou com outras coisas, né? Uhum. Ele fala sobre separar as coisas em 3 pilares: circunstancial, importante e urgente. Quer saber aprender a falar não? Aprender a entender o que é importante. Importante é o que está programado. Né? Só que cada um foi deixando dentro da sua narrativa eu acho que você adapta para aquilo que você se identifica. Esse livro é muito bom para quem tiver, eu recomendo. E um outro livro falando sobre, que eu já estudei bastante sobre metodologia ágeis, eu já usei bastante até software de metodologia ágeis, a gente utiliza aqui no escritório. Eu falo que em primeiro lugar acredito em Deus, segundo nos números. Então, a gente tem um livro que eu gosto que é o Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. E uma coisa que veio na minha cabeça, sabe onde mais eu aprendi sobre gestão? Em marketing digital. Sim. Quando eu fui estudar marketing digital,
eu sigo bastante o Érico Rocha. E o Érico Rocha, ele falava um termo que você acabou de falar desse professor. Talvez ele até possa ter se inspirado nesse livro. Que ele fala, ou nessa metodologia, que ele fala, torne as coisas fáceis, o que é difícil para você, e difícil o que é fácil. Então, poxa, se é muito difícil para mim implantar o BIM para infraestrutura, como que eu posso começar a deixar isso fácil? Sim. Que é a questão do começar com pequenas atitudes, pequenas situações. Aí eu entendo que todas essas metodologias, quando você aplica, essa é a vantagem de ser um consultor. Você vai muito já preparado para resolver o problema. O foco da construtora é construir. Às vezes eles não estão com essa ótica preocupados em resolver esses outros problemas. Sim. E aí onde entra a importância da Autodesk, que é a empresa que vai te fornecer toda a tecnologia. E como eu vou aplicar essa tecnologia? Pô, preciso de parceiros, de consultores que vão implantar isso. Tá, eu preciso depois fazer isso tudo ficar funcionando na minha empresa. Eu vou precisar de colaboradores, eu vou precisar de gestão, eu vou precisar de processo e eu vou precisar de tecnologia. Agora nós temos BIM. Então, na verdade, eu nem gosto de falar muito, vamos implantar o BIM. Eu falo muito de vamos implantar um processo, uma gestão e a tecnologia. Aí eu falo, coincidência, isso a gente chama de BIM, mas vamos focar nesses 3 caras. E aí é onde eu tiro um pouco, sabe, essa questão, porque até quando eu vou implantar nessas empresas, a primeira coisa que eu faço é, todos da empresa eu dou um curso de BIM. Desde a tia da limpeza até, sabe por quê? Para todo mundo entender aonde está entrando, entender o vocabulário, não se sentir um perdido ali dentro. Depois a gente se aprofunda nas ferramentas. Massa crítica, né? Massa crítica, exato. Você cria massa crítica e a massa crítica vem com mais pessoas pensando e mais tempo pensando naquilo. Então, assim, existe muito desse tipo de ação e ela é fundamental, né, no dia a dia. E eu acredito muito nesses pontos que você comentou, né, de estar fazendo exatamente o que a pessoa tem a vocação para fazer, né? É a mesma coisa, né? Eu sou dono de uma pizzaria, né? Eu vou implementar um RP, um sistema de CRM, né, dentro da minha pizzaria. Cara, você contrata uma pessoa, você não põe o pizzaiolo para implementar CRM. Ou o sobrinho, primo. Ou sobrinho, ou primo. Não, você contrata um cara especialista em CRM para fazer aquilo. Mas não sei por que a gente, às vezes, da engenharia, a gente quer saber tudo e quer fazer tudo as coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente peca e acaba que o BIM, ele perde, assim, um pouquinho da sua... E também existe um outro fator que daí eu acredito que a gente mesmo, né, do mundo de comunicação, eu também do mundo do BIM, a gente criou um pouquinho de dificuldade. Parece que o BIM, às vezes, é muito difícil. Parece que o BIM é uma coisa do outro mundo. A gente tornou ele difícil. A gente tornou ele... A gente começou, não, porque isso não é BIM, porque isso não é BIM, porque isso não é BIM. Espera. Vamos voltar. Mas isso resolve o problema? Não, resolve. Mas por que tem que encaixar, né? Por que ele tem que entrar nessa caixinha específica que, sei lá, um autor da década de 80 escreveu que tinha que ser assim? Então, eu acredito muito na adaptabilidade também das coisas do que a gente quer. Então, a metodologia, ela é viva, ela se transcende. Então, se eu estou aplicando Kanban, ou se eu estou aplicando, né, uma metodologia ágil específica para o meu dia a dia, ou Scrum, eu não sou muito versátil em metodologias ágeis, talvez eu esteja falando uma coisa que é ferramenta da outra, então, por favor, ignore um pouquinho isso daí. Então, eu preciso adaptar o meu mundo. Foi isso que você comentou. E a questão dessas metodologias, eu falo para todo mundo, ela te faz lucrar? Exato. Ela te faz ganhar tempo? Ela te gera valor? Porque assim, se não tem... Cara, você está com a metodologia errada. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, a gente utilizou muitos anos o Trello. Eu usei o Trello durante, acho que uns 5, 6 anos, se eu não me engano. Cara, ele me atendeu muito bem. Sim. Mas eu adaptei ele para minha necessidade. Só que chegou num ponto que eu falei, cara, ele não tá me atendendo mais. Sim. Como tecnologia. Aí eu falei, vou ir para outro. Aí eu fui pro Asana. Sim. Aí fiquei uns 3, 4 anos com a Asana. Usei até onde tava a ferramenta. Aí eu comecei a falar, cara, o game tá mudando, não dá. Hoje a gente tá usando o ClickUp. Exato. Então,
quando eu comecei e hoje o ClickUp, por que a gente adora o ClickUp? Porque ele é uma ferramenta que eu consigo adaptar para todas as minhas necessidades. Só que nada, quando eu mostro para os clientes, eles falam, cara, você adapta, aí, implanta isso para mim, é meu sonho, eu quero ter isso. Aí eu falo para ele, não, mas calma aí, você tem todo esse processo para você ter isso? Porque não adianta você clonar o meu processo ou a minha empresa. Você não vai ter o mesmo resultado que a minha empresa está tendo. Então, porque tem a ver com os seus valores, tem a ver com a cultura da sua empresa, missão da sua empresa, visão da sua empresa, e a ferramenta é só algo que está usando tudo isso. Tá sendo alimentada. Que adianta eu dar uma Ferrari pro cara, e aí o cara não tem dinheiro para fazer a manutenção da Ferrari. Ele não sabe onde abastece, ele não cuida da Ferrari, e o pior, não tem nem quem dirige aquela Ferrari. Não sabe nem ligar, né? Não sabe nem ligar. Então eu digo assim, muitas vezes, isso que você falou é claro, a tecnologia, tanto de infra, é o que eu falo, não aceite ou não, e sempre se questione se aquela tecnologia hoje é a melhor tecnologia que tem. Se ela faz você ganhar dinheiro, faz você ganhar tempo, você tá com a tecnologia certa. Sim, exato. Né? Essas são as perguntas que eu faço. E não se coloque em caixas, assim. Eu acho que o mundo é muito grande para você se martirizar, ou porque às vezes é bonito eu falar que eu tenho o BIM aprovado, ou o BIM reconhecido, ou o BIM isso, aquilo, blá, 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 e no final do dia eu tô assim, sofrendo horrores para encaixar aquilo dentro da minha empresa. Tenta ser, e mesmo assim, uma solução, eu falo assim, poxa, o Civil 3D, eu estava comentando, às vezes a gente complica muito, né? O Civil 3D é sabe, uma mega ferramenta que eu posso estar utilizando para uma série de coisas, etc e tal. Calma, ótimo que ele é uma mega ferramenta que você pode utilizar ele para uma série de coisas, mas o que você faz e o que você precisa dele? Foca nisso, aprende isso e seja o melhor possível nisso. Então, assim, comece pequeno, vai se adaptando, etc. E toda melhoria, ela é benéfica. E aí eu trago um outro ponto que vem muito de manufatura, né? E a produtividade de manufatura, né? Se você procurar na internet, você vai achar muito esse gráfico, né? A produtividade de manufatura versus a produtividade no mundo da construção civil. O gráfico dos últimos, 50 anos, a manufatura cresce gigantescamente, enquanto que construção civil fica balançando, tem um começo de melhora a partir de 2008, com a crise que acabou, né, lá nos Estados Unidos. Mas por que eles são muito eficazes? Duas coisas básicas. Simulação antes de lançar o produto. Então, eles simulam demais, eles fazem testes. O preparo ele se prepara muito, né? Ele sabe exatamente, por exemplo, quanto tempo vai durar, ou quantas quedas um celular vai aguentar, ou um rotor, um motor. Então, o carro, hoje, a gente sabe qual é o tempo. E a construção não fez muito isso. Mas a segunda parte se uma coisa eu consegui provar. Por exemplo, vou dar o exemplo de fabricar chinelos de dedo. E eu utilizo muito um material específico, sei lá, um plástico, para fazer aquele chinelo, e eu tenho um maquinário que vai fazer o recorte e vai sobrar lá, sei lá, X quilos, toneladas, no final de 1 milhar de chinelos. Aí veio uma empresa e falou assim, olha, eu vou melhorar esse processo para você. Você vai conseguir fazer 1.500 chinelos e vai... não, nem vou botar 1.500, botar 1.100 e não vai ter uma perda, né, de material acima de 5%. Quanto isso custa? X. Ele faz o cálculo. Pô, se eu fizer isso fabricando mais chinelos, eu vou conseguir vender mais chinelos. Em 6 meses eu pago todo esse maquinário. Troca tudo. E manda trocar tudo na hora. Porque ele consegue ver o valor. Porque ele está vendo o valor do retorno daquilo que ele está investindo. E isso, às vezes, eu acho um pouco reticente no mundo da engenharia e da arquitetura. As pessoas veem o valor, veem a oportunidade, mas acabam não dando a decisão de fazer, porque eles querem números astronômicos de melhora. Números assim, às vezes eu falo, não, porque o BIM melhora em 30% a economia no tempo de projeto. Só 30%?
Gente, só 30%. Você já não tem nem isso. Você não tem nenhum por cento. Então, assim, é quando o novo Boeing ou o novo Airbus, ele tem uma economia de 2% na emissão de gases poluentes. Eles trocam toda a frota de aviões. Mas é porque a manufatura, ela tem ela tem a cultura dessa parte de você fazer é igual quando eu fui fazer a gente foi fazer uma visita para uma empresa que é cliente nosso, que é a Rockwell. Uhum. Eles falam muito sobre automação. E aí, por que eles usam muita tecnologia para fazer automação na cadeia de produção? Porque eles veem muito valor naquilo. É cultura deles. Então, você vai falar de um óculos para eles entendem aquilo. Eu faço treinamento dos meus funcionários assim, eles vão TV e tal. Fica muito claro para eles o benefício que eles vão ter o retorno daquilo. Exato. Mesmo que às vezes nem seja numérico, entendeu? Seja algo que ele vai falar, eu já vou, não precisar ter uma sala para eu treinar as pessoas. Não, beleza, é isso que eu quero. Eles já estão nesse nível, né? Eles já estão num outro nível. Eles estão já num nível onde eles conseguem ver acima só de números frios e crus. E nós ainda estamos no nível de tentar provar em cima de números a mudança de uma metodologia ou de uma tecnologia, implementação de uma tecnologia. Mas Pedro, desculpa te interromper, mas ele também, eu acho que é um casamento isso aí, né? Porque assim, a gente está falando de as pessoas que vão usar tudo isso hoje na construção civil, a cultura, aí a gente está falando também questões de, sempre se fez dessa forma e deu certo, né? Então assim, eu acredito que deva mudar muito isso também com a próxima geração de quem são os próximos líderes, né? Exato. Porque os próximos líderes já vão vir com o advento da tecnologia. Espero. Então não vai ter essa, a não ser que eles sejam oprimidos pela geração anterior e falam, não, aqui é desse jeito e pronto. Mas eu acredito que não, a tecnologia ela vai vencer e as pessoas vão ver o benefício e aí a gente não vai estar nem discutindo mais isso. A gente vai estar discutindo já uma evolução disso, né? Cara, você viu agora o pessoal tá ainda no BIM, você acredita? Eu espero que esse dia chegue, né? Mas eu acho que isso vale também para o profissional no seu dia a dia. Sabe aquela melhora? Mas isso daí só vai melhorar isso. Se tem a palavra melhorar, não tem nem que discutir. Importa o só, etc. Melhorar é melhorar. Então, cara, foca. Eu vou ter que dar 2 passos para trás para dar 5 para frente. Dê os 2 passos para trás e vá e melhore. Então isso, você estava até comentando do PDCA, né? É fundamental no seu processo, no seu dia a dia mesmo. Para sua vida. Para sua vida e para as coisinhas, pro mais insignificante que eu falei, do 1, 2, 3 no Excel, essas pequenas melhoras, né? Vai pro do teu livro, né? A Força do Hábito. Eu já vou dar um spoiler, tá, gente? A Força do Hábito é melhorar um pouquinho. Um pouquinho por dia. Um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. Não precisa fazer grandes feitos. Às vezes a gente está acostumado tô vendo ali os super-heróis, né? A fazerem coisas assim grandiosas para você. Não, cara. A grandiosidade vem com o tempo, como você comentou, e construída com pequenos tijolinhos ali. Então, foque em estar melhorando um pouquinho de cada dia. Eu quero aprender o Civil 3D. Cara, um pouquinho de cada dia você vai conseguir ali. Ou invista num curso básico e vai aumentando. Vai tendo horas também, né? Utilizando a ferramenta, perdendo a vergonha, como eu falo. Legal, Pedrão. Concordo plenamente com tudo aqui que a gente está discutindo. Eu acredito que, na verdade, é um alinhamento ali até de a forma, eu acho que eu me vejo muito na forma que você pensa, eu também penso assim. E todos que passaram por aqui, parece que tem o mesmo DNA, foi picado pelo mesmo bichinho ali, né? Sim. Que é nunca se sentir acomodado ali em aceitar sempre um não, né? Então, assim, a gente tem que sempre se questionar e buscar atrás de melhoria contínua. Eu acredito também que isso vem muito com a alta performance, né? Porque as pessoas vão... primeiro passo, eu entendo a jornada do cliente. Eu acho que esse é um ponto muito difícil de você ter essa empatia com o cliente. Por exemplo, cara, ele fez a faculdade, aí daqui a pouco ele vai lá, agora ele usa a tecnologia, ele começa a querer ganhar um pouquinho mais, aí ele vai querer subir de carreira. Aí eu estudo muito aquela pirâmide de Maslow, que você vai entendendo o que a pessoa passa das necessidades, passa a ter, depois ele passa a ser, e etc. Aí quando você entende tudo isso, você fala, cara, agora eu sei como colocar um produto para esse cara e como vai somando na jornada dele, para que você também fidelize aquilo ao longo da jornada que você tem com o cliente. Eu falo muito do sucesso do cliente, né? Que é muito... Se o cliente não tem sucesso, você não tem produto.
Começa por aí, não adianta nada você fazer um mega... Eu tenho um mega produto lá que é o Civil 3D, o InfraWorks, Navisworks, as soluções que a Autodesk tem, porque muita gente às vezes fala assim pra mim, nossa, mas essas soluções é caro, hein? Aí eu falo pro cara, você fala, e como que você faz hoje? Eu faço desse jeito. Eu falei, bicho, você gasta muito mais dinheiro, muito mais tempo. E eu vou falar, caro, você continua sem essas soluções. Porque, e detalhe, é que as pessoas veem muito, igual você falou, quer ver um resultado astronômico e tal. Eu falo assim, mas você tá vendo que você tá comprando uma coleção que tem mais de 15 softwares? Mas eu não preciso. Aí eu falei pro cara, mas por que você não precisa? Como você chegou à conclusão? Você sabia que você pode... Mas aí eu começo a pedir pra pessoa explicar. Da onde que ela tirou? De onde ela tirou? Muita coisa vem do achismo, vem da internet, vem de divulgações publicadas de uma maneira errada. Às vezes a pessoa viu que um youtuber falou, viu que alguém falou, e aí ela adota aquilo como uma verdade, né? Então, eu falei, caramba, o pessoal não tá nem lembrando de se questionar mais, entendeu? E é por isso que a gente traz players aqui para poder conversar com o pessoal, porque aqui a gente também não tem papas na língua. Vai falar assim, cara, a gente sabe que o mundo não é perfeito. Quando a gente sabe da dificuldade, eu vou te questionar essa dificuldade, mas eu entendo sim que dentro daquele ecossistema eu falo para a pessoa, caro é você continuar fazendo errado, caro é você continuar perdendo tempo. E aí eu também entro como consultor e entender as necessidades, falar, tá, começa com LT, começa com um experimento, começa com uma solução que já é melhor que a outra, depois quando você começar a falar, eu já vi gente que compra o LT, fica um tempo e fala assim pra mim, nossa, o LT não tá dando conta. Eu falei, é que aí a brincadeira mudou. Você já não precisa mais do LT, você já tá no nível... Outro nível. Mais pro. Mas é mais caro, mas você vai ganhar mais dinheiro. Exato. Então, a conta é fácil de fazer. Só que eu entendo também que as pessoas às vezes querem ter o ganho sem ter o esforço. E entender que tecnologia, você precisa investir. Ela não cai cada vez mais. Você precisa ter aquela... Então, assim, é um commodity, né, que você precisa ter. E você precisa botar a mão no bolso. A mesma coisa que eu falava assim, se a gente for fazer uma regressão, né, do LT, do CAD e tal, o que usava? Caneta nanquim, folha, etc. Se botar na ponta do lápis o quanto de nanquim, folha, borracha, fazer xerox daquilo tudo, é muito mais caro que um AutoCAD. Mas eu acho que é porque também, como a gente está entrando com a cultura do streaming, a questão dos aluguéis estão ajudando a enxergar isso melhor, porque aí você vê a necessidade. Então eu falo para as pessoas, se aquele programa custa X, você vai dividir esse X por 12, o percentual que você tem do cliente, e quem paga não é vocês. Não. É o seu cliente que está pagando, você trazer para ele essa tecnologia. É isso que eu explico para as pessoas. Aí ele fala, agora eu tô entendendo. Eu falei, e isso é um investimento. Se se eu tô comprando um carro, você acha que só... eu vi um artigo que o cara fala assim, você nunca vai ser dono de um Tesla, porque você paga sempre pelo serviço do Tesla. Sim. Mas você precisa de energia, você precisa ter a carta, você precisa ter um monte de coisa para você ser dono de Tesla. Aí você precisa, mas eu preciso de um Tesla, eu preciso comprar, eu posso alugar, e aí eu usufruo daquilo que eu quero ter de experiência. Momento. Então a mesma coisa serve para quando a gente fala, eu falei para você, quando eu comecei anos atrás a SPBIM, cara, eu comecei 4 notebooks. Sim. Eu comecei com uma situação assim, eu ia alugando os computadores, depois eu ia comprando seminovo, aí eu pedi para alguém de TI, vai lá, você consegue dar um upgrade. Cara, é fazer o melhor com o que você tem. Sim. E pronto, até que um dia vai surgir a oportunidade e você vai fazer melhor. O que você não pode deixar é de ver aquela oportunidade e se manter estagnado com aquela mesma solução tecnológica. Então eu vejo que a tecnologia, como você falou, ela é um simbionte ali, né? Ela tá no seu corpo, só que você só não pode perder a cabeça. Não. O resto, você usa a tecnologia para que você tenha uma alta performance, uma produtividade, e o mais importante de tudo, eu falo, tecnologia tem que fazer você também ganhar dinheiro. Sim. Se você tá fazendo você ganhar tempo, você tá ganhando dinheiro. Sim. Porque tem conforto, tempo, aquilo que faz você, eu preciso de ter mais tempo com meu filho. Pô, legal. Se uma tecnologia vai te dar mais esse tempo, adquira aquela tecnologia, porque ela está resolvendo aquilo para você. Ponto.
Mas custa dinheiro, eu queria ter mais tempo com meu filho e não gastar nada. Aí, rapaz, aí eu vou dar uma... É aquelas barrinhas, não tem como, sabe aquela barrinha? Olha, eu quero ser feliz, eu quero nunca trabalhar, eu quero ter uma qualidade. Tá? Eu falo, não, você tem que achar, por isso que eu falo que o equilíbrio é você que desenha, não existe um equilíbrio pré-determinado. A forma que o Júlio vive não é a forma que o Pedro vive, que não é a forma como outra pessoa vive. Então, eu acho que é só legal trazer esses alinhamentos, porque é uma construção de mindset, Sim. É uma construção da forma que você pensa. E aí eu queria aproveitar esse último bloco, Pedrão, que conselho você daria? A gente sempre guarda um conselho final ali para falar ali, quem quer trabalhar com a infraestrutura, quer trabalhar com tecnologia, o cara quer se destacar. Eu sei que a gente deu várias dicas ao longo do podcast, né? Mas qual seria a mensagem final ali? Cara, eu acho que assim, acho que a mensagem, um conselho maior acho que até você comentou, é não ter aquela prisão mental de eu não vou conseguir, ou eu não vou fazer, ou não vai dar certo, ou não sei. A quantidade de groselha, né, entre aspas, que eu já escrevi, de coisa errada, de coisas que hoje que circulam até na internet, eu falo, gente, para de usar isso, que quando eu escrevi isso está errado. Mas não importa, porque aquilo me deu chance de me mostrar e as pessoas virem falar, e eu consegui construir novas abordagens em cima daquilo. Então, assim, eu acho que o maior conselho que eu daria, né, talvez para mim mesmo, como você comentou, do passado, eu jovem, seria exatamente esse. Não tenha medo de tentar fazer alguma coisa diferente que ninguém esteja fazendo. Vai ter crítica, vai ter gente falando, pode ter, mas no final do dia, você aprendeu uma coisa a mais. E esse é o fundamental, porque o tempo vai passar. O tempo vai passar para todo mundo. A gente falou aqui, né? Eu comecei, 30 anos atrás. E tem algumas coisas que eu falei, putz, se eu tivesse começado isso, a ter feito isso há 5 anos atrás, hoje eu já estaria sabendo fazer esse negócio. Mas por N motivos eu não comecei. Então, seja persistente. Às vezes o caminho é chato, às vezes é difícil, às vezes demora um pouco para você ver o resultado, mas seja persistente. Esse, na minha... Mas dos conselhos aqui, esse talvez seja o mais importante. Escolha um ponto onde você quer mirar e siga nele e persista. Porque especialistas hoje, cada vez mais, na área de infraestrutura são raros e necessários. E a gente está tendo essa mudança aí, né, como você mesmo comentou, e a gente vai ter das gerações, né? Então, também tragam essas coisas que vocês têm, principalmente as novas gerações, nos outros ambientes que vocês trabalham, que vocês estejam, para o ambiente da engenharia. Então, existe tanta coisa legal acontecendo no em volta e que a gente não adapta a engenharia. A gente demora muito tempo para adaptar engenharia e arquitetura. Então, tragam essas coisas para esse ambiente, né? Para esse ambiente da engenharia e da arquitetura. Coisas legais podem acontecer e interessantes também podem acontecer nesse inteirinho. Então, persistência, foco, acho que é um mantra de tudo, né? Mas dentro da infraestrutura, eu acho que é aquele ponto, né? Foca numa especialidade e comece aprendendo aquela especialidade com a tecnologia de lado. Perfeito, nossa, excelente. Excelente, eu acho que deu para deixar bem claro ali para o pessoal um caminho, pelo menos, que seguir, para aquele que às vezes a pessoa caiu no podcast, que tá perdido, né? Não sabe, tá buscando. Acho que só o fato de estar buscando já deu o primeiro passo, né? Ali. Então, passa esse podcast, pessoal, para as pessoas que estão ali, que você sabe que precisa entender o caminho ali para chegar naquela jornada, ou entender as possibilidades que isso leva, até para motivar ali, de repente, os colegas e falar, cara, tem ali pessoas que não desistiram e que continuam nesse caminho, e o mais importante que eu sempre falo, tá ganhando dinheiro com isso. Sim. Então, você tá ganhando dinheiro porque tá fazendo alguma coisa certa, né? Eu acho que eu até poderia ser mais, dar um level abaixo disso daí, não só de focar, eu falaria em drenagem, eu falaria em estudos de tráfego, né, que são os problemas das cidades hoje, né? Toda cidade tem problema nisso daí.
e pavimentos, né? Então, eu acho que são esses 3 pontos aí. Se você quer se especializar, esses são 3 áreas com poucos profissionais e pouca tecnologia ainda aplicada. Muito Excel, tabelas, etc. E é onde vocês podem achar possibilidades de melhorar a engenharia como um todo, não só vocês como profissionais. Maravilha. Pessoal, então não se esqueçam de dar um like, dar aquelas 5 estrelas aí no Spotify para poder fortalecer e passar para os seus colegas de profissão e acompanhe os nossos próximos episódios. Assim como nós conversamos hoje com o Pedro, a gente conversou com o Oswaldo, falando bastante sobre o civil, falando sobre outras soluções e vamos falar também com outros players e a gente sempre está trazendo informações e tecnologia para o mundo do AEC. Então, obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Até mais, galera. Obrigado, hein?